Mas aqui tem barulho pra caramba, já são que quase mais 5 horas da tarde. Mas mesmo assim eu vou tentar ver se eu consigo falar de uma forma a qual vocês consigam obviamente entender, né? Tá muito barulho mesmo. Então, tava vendo aqui a relação do pessoal que foi eleito e que não foi eleito, de gente que foi reeleita, né, deputado, né, também para senador. Aqui em São Paulo, em relação a senador, não fiquei assim tão impressionado, porque sabia que a Janaína Pascoal não iria ganhar. Eu sabia, eu acho que o fato dela falar que é independente, né, ela, pelo que eu vi aí, tiveram algumas pessoas que falaram que ela seria de esquerda, né? Eu não sei, cara, não tem como, por enquanto, porque também não havia checado, não há como eu corroborar isso aí. Mas ela já falou, inclusive, na campanha dela para senadora, que é a favor de algumas pautas aí, as quais os conservadores se identificam. Mas mesmo assim ela acabou não ganhando. Eu lembro também que ela ficou muito queimada entre os bolsonaristas, porque eu me recordo, isso aí foi em 2018, quando ela deu uma palhinha, não uma palhinha, né? Ela falou com o pessoal bolsonarista lá no Congresso do PSL, que é o partido onde estava o Jair Bolsonaro, né, candidato a presidente. Ela havia dito que o pessoal bolsominion justamente deixar de ser bolsominion, né, parar de ficar idolatrando o cara. Aí justamente com isso aí ela ficou muito queimada, porque o pessoal estava querendo que ela fosse vice do Jair, né, eu também estava querendo isso. Aí infelizmente acabou não ocorrendo. Mas aí tá, aí eu vi que o pessoal do MBL também conseguiu reeleger algumas pessoas aí. Eles sempre vão conseguir eleger e reeleger algumas pessoas. Você pega que o Kim foi reeleito federal, aí dessa nova geração aí o pessoal conseguiu eleger o Guto para estadual. O Guto, cara, pelo que eu saquei, ele parte do mesmo princípio do Fernando Holliday, que é de ficar caraca, esqueci, revertendo aquela simpatia, né, do pessoal pelos militantes negros, né? Tipo assim, o Guto, ele tem lá o seu plano Lewis Hamilton. O Hamilton todo mundo sabe que é simpático ao movimento negro. Tanto é que ele, quando explodiu aquele movimento lá, o Black Lives Matter, ele tentou arregimentar os demais pilotos de Fórmula 1 a aderir, né, a simpatizar com esse movimento, mas não deu muito certo. A Bjork. Aí então, o plano aí do MBL em relação a isso aí deu certo, cara. Mas acontece que o Fernando Holliday não conseguiu o carguinho de deputado estadual. Ele fracassou. Mas mesmo assim, cara, quando o MBL tiver problemas, seja com alguma coisa que algum membro falou, tipo o que aconteceu com o Arthur, obviamente, ou então com o que fizeram, eles sempre, quando tiver nessa situação de desgaste, né, eles sempre vão colocar alguma pessoa nova, cara, para justamente varrer para debaixo do tapete todo o acontecimento envolvendo essas polêmicas aí. Você pega que aquela situação vivida lá pelo Renan Tour de Blonde e pelo Arthur lá em Londrina, com o deputado caçado lá, o Boca Aberta, o Emerson Petrilli, também poucas pessoas se lembram disso aí. Porque se elas se lembrassem, se pegassem isso, se pegassem algo mais grave, né, tipo o que aconteceu da fala lá sobre as mulheres ucranianas, o pessoal não iria votar em ninguém do MBL, cara. Teve um amigão meu que falou pra mim que, mas ainda assim eu gosto do Kim, gosto do Fernando Holliday, e ele é evangélico. Ele é evangélico praticante. Aí o pessoal do MBL, é tucaninho. É uma galera que, se bobear, não tem religião também, e eles também não têm a obrigação de serem religiosos, né?
ou de ao menos professar alguma simpatia em alguma religião. Mas, pô, eu penso assim, eles estão de mãos dadas, eles são parte da esquerda. E a esquerda, cara, você aliar a esquerda com religião, isso aí não faz sentido. Por mais que ela esteja aí no seio de alguns partidos, na formação de alguns partidos, mas tu botar, quer mesmo? Botar essa galera aí pra ser votada por evangélico, por católico, isso aí não faz sentido. Eu tô de bicicleta. Não faz sentido isso aí. Então ele falou, e ele havia falado que votou aí no pessoal do MBL, mas rola também aquela simpatia, porque quer mesmo? É tudo jovem, né? Rola aquela simpatia. Ih, rapaz, agora pra passar aqui é difícil. Vou tentar aqui. Mas eu acho que, tipo assim, bora, passa. Mas eu penso assim, cara, os caras fizeram de tudo pra deixar claro que não estão, que mesmo, simpáticos às pessoas religiosas, cara. Até porque é jovem, né? Até porque é jovem, a gente já pode esperar isso. Bora, amigo. Rapaz. Então eu achei meio contraditório da parte desse meu amigo votar em gente do MBL, né? Ah, bom. Rapaz, complicado isso aqui. Eu vou ter que forçar aqui uma... Aí dá até pra entender, parceiro. Dá até pra entender o tamanho da contradição. Mas enfim. Aí, o pessoal do MBL sabe muito bem a segurança que eles têm em eleger novos membros, né? Se bem que dessas eleições aí só foi eleito o Guto. Porque a Amanda Vettorazzo, o Lucas Pavanato, o Renato Batista, o pessoal foi tudo suplente. Esse pessoal aí foi tudo suplente. Essa aqui é a conhecida Avenida Paulista, né? Aí então você pega que aquele pessoal que, entre aspas, traiu o presidente Bolsonaro, eu acho que nenhum deles foi eleito, cara. Nenhum deles foi eleito ou reeleito. O caso mais emblemático é o do Alexandre Frota. Inclusive ele foi um dos que fez questão de mostrar que era anti-Bolsonaro, né? Não sei se você se lembra, mas na época da pandemia ele tava com um grupo pra tá desbaratando cassino, né? E ele inclusive pegou o Gabigol com a boca na botija, né? Pegou o Gabigol, pega que teve aquela Joyce Hasselman também. Agora, por outro lado, gente que está obviamente alinhada ao presidente, que fez questão de mostrar que estava, tipo a Carla Zambelli, né? Teve uma votação expressiva. Nem preciso falar que o Dudu Bananinha já foi reeleito. O Mário Frias também foi eleito deputado aqui por São Paulo. Mas eu até estranhei um pouco, cara. O cara não é daqui. Tipo, se bem que teve muita gente que fez isso aí, né? Aquela Marina Silva, lá do Acre, aí veio pra cá. Estamos em horário de pico, 5 horas. Aí então, esse pessoal aí que está alinhado ao presidente com certeza foi eleito. Inclusive o grande vencedor foi o Jair Bolsonaro, né? Nessas eleições aí. Ele elegeu praticamente todo mundo que estava publicamente alinhado a ele.
o Ricardo Salles, que eu também sabia que seria eleito deputado. O Adrilles Jorge não foi eleito. Inclusive eu votei no Adrilles. O Paulo Cogos, que é um influenciador anarcocapitalista, ele, apesar dele não ter sido eleito, ele teve o quê? Teve mais de 30 mil votos, cara. Isso aí me surpreendeu. Mas você pega essa galera, você pega aqui aquele Léo Índio, aquele que chama o Carlos Bolsonaro de Carluxo, né? E começou a partir dele. Eu, inclusive, também chamando o Carluxo de Carluxo. Ele não foi eleito, cara, deputado. Ele saiu lá pelo DF. O Léo Índio, que pelo que eu sei é carioca também, pô. Mas, em compensação, aquela Valéria Bolsonaro foi eleita aqui por São Paulo. Eu até estava vendo os comentários de alguns vídeos aí, porque, bom, eu já havia deixado aqui no caminho uma barraquinha ali de milho verde, tá pegando fogo, cara. É só aquilo ali. Não vem ninguém. Não vem ninguém. Aí. Boa! De vez em quando acontece algumas coisas bizarras por aqui. Aí eu até vi alguns vídeos aí de gente que eu acompanhava, né? Conversava e tudo. O pessoal falou, não foi diretamente pra mim, mas teve gente que ficou aborrecida quando eu falei que votaria no Bolsonaro, votaria no Tarcísio, né? Aí disse que exemplificou algumas situações, tipo assim, dando a entender que negro não deveria votar no Jair Bolsonaro. Negro, pobre, especialmente. Mas eu acho que, cara, tipo assim, quando eu me coloquei como conservador, isso aí independia de Bolsonaro, cara. Todo mundo que conhece meu canal sabe muito bem que eu abri esse espaço aqui, inicialmente descendo o malho no Jair Bolsonaro enquanto candidato. Os vídeos ainda estão aí. E o que mesmo? Rapaz, esqueci o que eu ia falar. Sim. Então, gradativamente, ainda mais, a época da pandemia foi definidora para que eu passasse a defender o cara, já que de qualquer forma ele, entre aspas, me representaria a partir da semelhança ideológica, né? Aí eu fui mudando de ideia, cara, porque até poucos meses atrás também a minha intenção era anular o voto de novo. Porque, no primeiro turno de 2018 eu votei no Ciro, aí no segundo turno eu anulei o voto. E estava, entre aspas, programado aí para essas próximas eleições, não. Essas eleições agora para anular o voto de novo, mas, cara, eu vi que o sujeito ele estava sendo injustiçado pra caramba. O governo também não foi lá aquelas coisas, mas foi como eu havia falado, né? Se você é conservador, cara, porque mesmo de qualquer forma você vai ser culpado por ter colocado Jair Bolsonaro lá. E a partir disso também, quando o cara, e especialmente colocando no meio pessoas que em 2018 estavam cortando cabeças de gente que estava tentando alertá-las quanto a alianças que elas fizeram com youtubers aí ditos de direita que não valiam nem o que deixavam na privada, né? Tipo o que aconteceu com o Nando Moura. Então, cara, eu penso assim, o que mesmo? Então esse pessoal, ele deveria, por bem, defendê-lo quando ele era justamente injustiçado. Justamente injustiçado é excelente, perfeito. Mas vocês já entenderam, né? Então eu vi que, ainda mais você pega no trato do governo a pandemia, teve alguns erros sim.
Mas, cara, o Jair Bolsonaro, você pega essa questão aí das vacinas, cara, o pessoal fica falando aí que o governo demorou para comprar vacina. Cara, só você pegar a entrevista do Pazuello lá no Cara Tapa, você vai ver que não foi bem assim. Aí você pega esses títulos aí de genocida. Pô, genocida é quem botou todo mundo em casa, pô, quem trancou todo mundo em casa. Genocida era quem estava apoiando as forças auxiliares aí a prender gente que estava andando na praia, que estava correndo na praia, ou então que estava querendo abrir o comércio justamente porque sem o próprio comércio o cara passaria fome. Genocida é esse pessoal aí, cara. Então, não dá pra você ser injusto, cara. Você pode até não gostar do Bolsonaro, não gostar da forma que ele fala, né, e tudo. Se bem que o Lula, ele é da mesma forma que o Bolsonaro. Eu vou até parafrasear o que o Marco Antônio Villa falou há anos atrás, que tanto um quanto o outro aí, eles deveriam estar numa mesa de bar, comendo ovo amarelo, tomando pinga, porque nesse tipo de personalidade os caras são iguaizinhos. Desculpa, são iguaizinhos, cara. Sacou? Então não dá pra você... A equivalência é essa. Agora você falar que o pessoal tem outro tipo de equivalência, aí eu discordo um pouquinho. Então foi por essas e outras aí que eu votei no Jair Bolsonaro no primeiro turno, vou votar no segundo. E outra, cara, você meter esse negócio de negro e pobre não pode votar. Se bem que, pô, eu sou mulato, cara, eu sou... Aqui tem sangue índio, negro, indígena, né? Porque eu vim do Rio. Então provavelmente tem indígena também. Mas enfim, aí você falar que por conta disso aí, o melhor seria anular o voto, mas de qualquer forma eu estaria ajudando o Lula, cara. Você entende a gravidade da situação? Você consegue compreender que não é tão simples assim? Não é tão simples, cara. Então é isso aí, cara. Vou votar no Jair de novo, no segundo turno, vou votar no Tarcísio de novo. Sacou? Pô, o Tarcísio, o pessoal, a campanha do Haddad tá continuando com esse negócio de ser o que? Xenófobo com o cara. Sendo que isso aí não faz o mínimo sentido, cara. São Paulo é a cidade mais cosmopolita do Brasil, cara. Aqui tem islandês, cara. Aqui tem gente de Bangladesh. Sacou? Tem gente... se bobear da Conchinchina aqui também. Mas acontece que ele não mora aqui no estado de São Paulo. Olha, falando também que ele estaria... ele comprou uma casa, acho que foi lá em São José dos Campos, onde inclusive veio o vice dele, né? Pra... o que mesmo? Falar que mora em São Paulo, né? Cara, mas eu penso assim, se não tivesse, se isso aí realmente for verdade, né? Se não tivesse esse tipo de coisa, vocês com certeza continuariam com esse tipo de palavrória aí pra cima do cara. Então não cola. Não cola tanto quanto alguém falar pra mim que, mas negro, pobre, nessa situação de Bolsonaro e o Lula, ao menos tem que anular o voto. Pode votar no Jair. Aí então eu vi aí o último comercial de campanha do Haddad, né? Aí colocaram diversas pessoas ali de minoria, né? Tipo negro, né? E tudo, pra justamente ter aquele negócio de as minorias odeiam bolsonaristas. Por mais que hajam negros, por mais que hajam gays aí bolsonaristas, né? Aí no final da propaganda
Aí uma senhora, uma mulher lá, falou: aqui é São Paulo, meu irmão. Aqui é São Paulo que tem gente de todo lugar. Cara, eu lembro de ter visto um sujeito, um jovem, que ele veio do Cazaquistão para arrumar emprego aqui no Brasil, né? E aí? E eu vou repetir o que eu falei num vídeo aí sobre essa xenofobia que estão praticando contra o Tarcísio, de que, olha só, se não fosse os imigrantes, a maior cidade continuaria sendo São Sebastião do Rio de Janeiro, cara. Então não vem meter essa aí de que aqui é São Paulo, meu irmão. Ou então tipo que a Amanda Venturazzo falou, né, o carioca. Eu já havia falado também que o paulistano, muitos deles não gostam de carioca, né? Já havia dito isso aí também, né? Porque eu acho que, não sei, eles, tipo assim, se o Tarcísio fosse gaúcho ou fosse da Bahia, se bem que eu acho que se o cara fosse do Nordeste, eles não manteriam essa carga aí de xenofobia, né? Por quê? Porque o pessoal iria taxar essa galera aí como preconceituosa, né? Contra os nordestinos. E aqui em São Paulo tem muito, eles são muito organizados, aí então o pessoal iria ficar com medinho. Mas enfim, voltando ao Adrilho Jorge, né? Não sei se você se lembra, mas eu havia falado dele. Então eu fiquei surpreso dele não ser eleito, cara, dele não ser eleito, porque na época do fechamento ele também foi veementemente contra, né, o Fica em Casa, lá no Morning Show, né? O Marco Antônio Villa também não foi eleito deputado. O Tiririca quase não conseguiu passar, cara. Ele foi inclusive o último, né? Foi o último a conseguir, o último da lista aí a ser deputado. E rapaz, eu não devia ter saído por aqui. Então foi isso aí, cara. Quer ver? O Villa já deveria ter sacado que não seria eleito, né? Já deveria ter sacado isso aí. Não adiantou ficar postando foto, posando com um cachorro. Não adiantou, cara. Agora uma galera que posa com um cachorro, e o pessoal já está acostumado com isso, é a família Trípoli. Eles têm aí um trabalho com os animais, né? Então é justificável. Mas também o cachorro, ele obviamente não vai entender o porquê que ele está tirando foto com um candidato. Como eu já havia falado em outro vídeo. Aquele Urian Fancelli que tomou uma pancada lá no Pânico de argumentação, inclusive foi na época em que o Marinho estava ainda, porque ele fez um livro aí descendo o malho no presidente Bolsonaro, né, na questão econômica. Essa aqui é a Avenida 23 de Maio, tem um rio aqui embaixo, é o Rio Itororó. Foi inspiração daquela música, daquela cantiga lá, que fui no Tororó beber água e não achei, mas o nome do rio é Itororó. Você pega também que tem o Rio Saracura, que ele banha ali onde hoje é a Avenida 9 de Julho, que é uma avenida que está lá atrás, onde a gente passou. Do que eu notei aqui do planejamento de grandes ruas e avenidas daqui de São Paulo, você pega que essas duas avenidas aí que eu acabei de falar, elas foram feitas em cima de rios que desembocavam lá no rio Anhangabaú, que banha o Vale do Anhangabaú. Aí o rio Anhangabaú, ele deságua lá no rio Tamanduateí, que passa ali na rabeira ali passa ali no centro, mas passa ali na rabeira da parte de baixo ali do centro de São Paulo ali, correspondendo ao Parque Dom Pedro,
E o Anhangabaú, ele, acho que ele vai até Mauá ali no ABC. Uma coisa que eu não entendi aqui é o porquê que a galera chama tanto o quê? São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul de grande ABC. Sendo que, pô, cara, só tem o ABC, não tem um grande ABC. É tipo assim, você coloca São Paulo e Grande São Paulo. Esses 3 municípios aí fazem parte da Grande São Paulo. E São Paulo é a capital. Aí você pega lá o Rio e o Grande Rio. O Grande Rio, que corresponde o que? A Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo. Agora você pega a Grande ABC, tem algum ABC? Porque para fazer isso aí tem que ter isso aqui é o Centro Cultural Vergueiro. O que mesmo? Tem o ABC e o Grande ABC. Não. Deveria ter o ABC e o Grande ABC, cara. Porque se você fala Grande ABC, então é porque tem um ABC. Mas só tem o ABC. Então não faz muito sentido. Tem outra coisa aqui também que eu notei, que eu havia notado, é que as pessoas chamam alguns municípios da Grande São Paulo de o quê? O município de Poá fica na zona leste de São Paulo. Não, ele ficaria na zona leste de São Paulo se fizesse parte da capital de São Paulo. Porque quando você compreende zona leste é porque compreende bairros que são dentro da cidade de São Paulo. Tipo o quê? Itaquera, São Miguel, Cidade de Tiradentes, São Mateus, Vila Prudente. Isso aí tudo faz parte da zona leste de São Paulo. Agora, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, não, cara. Isso aí é Grande São Paulo. Isso aí não dá pra você citar como a Zona Leste, não. Não é Zona Leste, cara. Tá na parte leste, mas não é Zona Leste. Outra coisa aí. Você pega lá o que? Eu acho que eu poderia falar Cotia, né? Cotia, que é que mesmo? É o novo lar do Nando Moura, do Cheirando Rola, né? Porque ele era de Imbu. Imbu é um município que fica, inclusive, ele faz limite com Cotia. Mas, pô, não dá pra você falar que Cotia é zona oeste de São Paulo. Não dá pra você falar que Itapecerica da Serra, que Itabuão da Serra são zona oeste de São Paulo, porque essas cidades não estão dentro da cidade de São Paulo. Então não faz sentido você falar isso. Sacou? Então tem algumas questões aqui que são meio esquizofrênicas, né? Um amigo até falou pra mim que, cara, se você tentar entender algumas coisas aí, você fica maluco. E eu concordo com ele, cara. Concordo plenamente com ele. Cara, eu ouvi falar não, isso aí eu vi no mapa, de que a Rua Vergueiro, onde eu tô passando agora, né, ela se chamava antigamente, isso aí foi na época colonial ainda, de Caminho da Forca. Cara, eu sei que ali na Liberdade, no comecinho da Liberdade, tinha um pelourinho. Então não sei se isso aí fazia algum sentido. Inclusive você pega lá a história de um sujeito chamado Chaguinhas, que ele havia sido condenado à forca, né? Não lembro exatamente por qual motivo. Aí ele havia sido enforcado umas 3 ou 4 vezes. A forca havia sido enforcado porque, obviamente, não, umas 3 ou 4 vezes porque não havia dado certo, né? A forca acabava arrebentando, a corda acabava arrebentando, né? Aí o pessoal matou ele a paulada, cara. Essa aí foi uma história do bairro da Liberdade, que é geralmente conhecido pela imigração oriental. Mas houve lá, houve um passado negro, né? Um passado do pessoal da cor negra, né? Da Liberdade. Eu só tô falando isso aí, nem sei porque eu tô falando isso.
Ali você... Ali vai ser uma das estações de metrô da linha laranja. Ela vai até a Brasilândia, né? Brasilândia que fica na zona norte de São Paulo. Rapaz, eu acho que quebrou um raio aqui na bicicleta. Mais lerda do que antes. Essa bicicleta aqui é muito frágil. Eu comprei ela o quê? Foi ano retrasado, né? Aí paguei 400 paus. Aí não demorou muito tempo para os raios ficarem quebrando. Teve uma época aí em que o pneu ficava furando o tempo inteiro. Aí agora é a época de quebrada de raio, né? Então esse lugar aqui, essa Rua Vergueiro, que ela vai terminar. Não, Rua Vergueiro não. É Rua Vergueiro mesmo. Vai terminar ali na Liberdade. Aí pelo que eu vi ali se chamava Caminho da Forca. Aí quando chegar na Liberdade esse vídeo vai acabar. Em relação a eleições, cara, não tem outra alternativa. Eu não vou anular o voto. Eu não entendo essa parada de você ficar desmerecendo as pessoas porque elas vieram, tipo assim, do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? Não entendo isso aí, cara. Eu percebi que tem algumas pessoas que mesmo? Eu acho que foi por conta da influência da Rede Globo, que a galera ficou muito aborrecida com o Rio de Janeiro, a galera de outros estados, sacou? Esse aqui é o Largo da Pólvora. É porque antigamente o bairro da Liberdade se chamava Pólvora, porque tinha uma fábrica de pólvora por aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui uma vista maneira. Ó, pra lá pra baixo é a Zona Leste. A Moca, bom, começa pelo Brás, né? Mas o Brás ainda fica no centro. Mas pra lá pra baixo é a Zona Leste mesmo, é a Moca, é Tatuapé, uma pancada de bairros aí, mas é a parte boa da Zona Leste, né? A parte que ainda corre um dinheiro, a parte do pessoal que tem grana. E, cara, essa parte aqui, ali do centro de São Paulo, ali mais pra baixo mesmo, indo pra Zona Leste, ela praticamente não tem elevação, cara. É tudo plano, né? Só começa a ter alguma elevação só ali a partir da Moca, mas não no começo da Moca, né? Mas o que? Ali perto ali do Parque da Moca mesmo, que é um pouco mais para baixo. Enfim.
eu vi uma reportagem aí falando sobre o pessoal aí que frequenta o bairro da Liberdade, né? O pessoal otaku todo. Aí fizeram uma reportagem justamente falando sobre a galera que curte esse traço aí da cultura japonesa, né? Um traço mesmo. Dá pra você falar que não dá pra você basear o Japão, né, só pelas otaquices, né? Até porque o otaku lá no Japão é considerado um pária, né? Aí teve um Yonsei, né, um jovem, acho que 16 anos, falou que eu fico muito feliz pelos meus amigos otakus, né? Ele não falou exatamente isso, gostarem da minha cultura. Cara, se você for pro Japão, você vai ser considerado um estrangeiro, né? Um estrangeiro no sentido de que, você obviamente não é japonês, então por mais que você tenha semelhança com o japonês, você sendo brasileiro, você não vai ser considerado como um deles. Não interessa se você pode ter o olho mais puxado possível. Você não vai ser considerado japonês, cara. Aí, essa aí é o centro do bairro da Liberdade. É isso, eu falei que iria fechar o vídeo, né, quando eu chegasse aqui. Bom, eu lembro que quando eu era otaku, cara, quando eu vinha pra cá, pra São Paulo, eu vinha primeiro pra Liberdade, sabe? Você pega aqui no chamado Centro Velho, aqui é o Centro Velho, aqui é o começo, que é a parte onde foi criada a Vila de São Paulo de Piratininga. Saiu lá em 1540, acho que 1545. Que mesmo o Centro Velho, ele correspondia porque aqui, né, aqui perto não, ali mais pra frente, porque era fortificada a vila, até ali o Largo de São Bento. Aí então eles fizeram aí uma fortificação, obviamente, para se protegerem e se defenderem de invasores, né, tanto indígenas quanto outros estrangeiros, né? E o Tibiriçá, que era o cacique da região, ele foi a favor, né, de uma aliança aí com os portugueses que subiram para cá. Mas pelo que eu li, cara, eu acho que ele fez isso aí porque ele estava preocupado em se defender de outras tribos, tribos que poderiam vir do litoral ou então vir do interior, que poderiam invadir esse espaço aqui. Ele também teve essa parceria que foi endossada por alguns dos irmãos dele, mas teve gente que não era muito a favor. Teve outro irmão dele, acho que era o Piquerobi, não era muito a favor. E o espaço onde ele ficava estava onde hoje é o bairro de Cangaíba, né? Eu acho, ali fica na zona leste, Cangaíba, São Miguel. Aí chegou um ponto aí onde os demais indígenas estavam sacando que os portugueses estavam, além de interferir na religião deles, estavam escravizando os seus índios, né? Aí o Piquerobi, ele soube disso aí e resolveu fazer que ele se juntou com outros indígenas para tentar ver, né, se expulsassem os portugueses, né? Aí então isso aí foi chamado Cerco de Piratininga. Ele tinha acho que era o filho dele, o Jaguaranho, que também fez parte ativamente aí desse cerco. Mas esse Jaguaranho aí, ele foi assassinado quando ele tentou capturar algumas mulheres aí que eram indígenas e que acho que também eram brancas, né? Porque, não veio de portugueses vieram os jesuítas, claro, e também o pessoal que estava armado e tudo, né? Soldados e tudo mais. E aí depois, quando os índios que eram contra a intervenção dos portugueses,
foram derrotados, né? Bom, havia falado que o Jaguaranho havia sido assassinado e o Piquerobi também foi assassinado pelo próprio Tibiriçá. E o Tibiriçá, os restos mortais dele estão ali na Catedral da Sé. Eu acho que o jesuíta lá, o José de Anchieta, não tá lá não. Mas o Tibiriçá eu sei que tá. Cara, se eu tivesse vivido essa época, se eu fosse um indígena, cara, que eu iria estar do lado do Piquerobi, cara. Porque eu não iria aceitar. O pessoal, pô, né? Claro que podem fazer uma analogia. O Tarcísio veio de fora e vem interferir nas coisas aqui. Não, né? E, bom, vai haver uma intervenção, mas não da forma que obviamente que o pessoal português fez quando subiu pra cá, cara. Então, cara, se eu vivesse aquela época lá, se eu fosse um indígena, eu iria pra cima dos portugueses, cara. Eu iria pra cima do Tibiriçá também. Porque além de interferir na religião, né, eu iria, ver meu povo escravizado. Você acha que eu iria ficar de braços cruzados? Claro que não, porra. Claro que não, pô. Mas enfim, isso aí é outra história. Tô me alongando demais aqui. Então é isso aí, cara. Eu vou votar no Tarcísio de novo, vou votar no Bolsonaro. Então é isso.